E agora a gente muda de assunto. Chegou a hora de falar sobre saúde. Os tiques correspondem à ação motora ou vocal realizada de forma repetitiva e involuntária, como piscar os olhos várias vezes, mexer a cabeça ou fungar o nariz, por exemplo, que pode ser desencadeado por algumas situações do dia a dia, como estresse, ansiedade e cansaço excessivo. Esse é o assunto do quadro Fala Doutor de hoje. Roda a vinheta, produção. Olha, os tiques normalmente aparecem ainda na infância e costumam desaparecer sem qualquer tipo de tratamento durante a adolescência ou no início da fase adulta. Hoje eu estou recebendo aqui no estúdio do Balanço Geral Manhã a neurologista doutora Rafaela Moura, que vai tirar as suas dúvidas sobre isso. Seja bem-vinda ao Balanço Geral Manhã neste feriado. Bem-vinda à TV Atalaia. Obrigada, Tamires. Um prazer estar aqui hoje. A gente que agradece. E olha, estamos em tom sobre tom. A gente combinou, né? Vamos então começar as primeiras perguntas aqui no telão. A Adriana de Jesus, já ligadinha com a gente em Indiaroba. Bom dia para todos ligadinhos em Indiaroba. O hábito de piscar os olhos repetidamente pode ser considerado um tique, doutora? Sim, então, os tiques eles podem ser de duas formas. Eles podem ser os motores ou os vocais. Então, um dos tipos de tique motor é esse de piscamento de olhos. Então, pode ter outros como movimentos da cabeça, movimentos de ombros. Então, existem vários tiques que podem acontecer. Esse é um deles. Então, para quem está em casa acompanhando o Balanço Geral Manhã e tem esse hábito de piscar constantemente, geralmente em situações de estresse e ansiedade? Pode ser um desencadeador, mas não é sempre só nessa situação. Ele pode acontecer desde a infância, na verdade, por causas genéticas que ainda não está bem definida, que é o que acontece na síndrome de Tourette na infância. Mas também pode ser exacerbado por ansiedade ou por conflitos em casa, por exemplo, ou uma situação que a criança é exposta a algum constrangimento social. Então, tudo isso pode ser um fator que desencadeia esse tipo de tique. E olha, tem mais pergunta aqui no quadro Fala Doutor. Vamos acompanhar então aqui na tela João dos Anjos, ligadinho em Ribeirópolis. Bom dia para todos em Ribeirópolis. Morder os lábios ou morder a boca em situação de ansiedade pode desencadear um tique? Isso é variável, a gente precisa saber exatamente o que movimento é esse e precisa saber se ele está sempre relacionado a esse período de ansiedade ou se ele existe também em alguma outra situação. Saber a idade que isso aconteceu também é importante, começou a acontecer, porque aí a gente pode ver se isso é só um tique crônico, se está relacionado a alguma doença que começou lá na infância ou se faz parte só de um espectro de ansiedade. Entendi, tem que ser analisado então o contexto, né? Exatamente. Próxima pergunta, então, aqui no quadro Fala Doutor, momento de participação popular. Luciana Batista, ligadinha no sul de Sergipe, em Estância. Mexer ou coçar o nariz a todo momento é um tique. O que fazer para acabar com esse hábito? Mais uma vez, é difícil da gente falar assim, só nesse contexto. A gente precisa realmente examinar o que é que está acontecendo, ver em que situações isso é provocado. Sim, pode ser um tique, mas também pode não ser. Então, precisa ser avaliado caso a caso e identificar se é necessário algum tipo de terapia, seja ela farmacológica ou só psicoterapia. Então, são casos a casos que precisam ser avaliados. Seguimos então a próxima pergunta aqui no telão, quadro Fala Doutor. Maria do Carmo, ligada com a gente em Capela. Quais são os tiques mais comuns relacionados à ansiedade? Tem cura, doutora? Então, os tiques relacionados à ansiedade, não existe um padrão específico, né? Cada pessoa desenvolve seus sintomas de ansiedade e pode ter um tique diferente. Agora, a gente tem o transtorno obsessivo-compulsivo, que é uma outra patologia, em que a gente tem os mais diversos tipos de toques. E aí não são tiques, são toques que são movimentos estereotipados, já relacionados a um outro tipo de doença. Então, mais uma vez, é sempre necessário quem tem esses movimentos, esses sintomas, esses tiques ou toques, ser avaliado por um profissional capacitado para que a gente consiga identificar exatamente o que está acontecendo e tratar conforme for a causa. Um tique, por exemplo, pode desencadear o toque? Geralmente, aquelas pessoas que têm o tique relacionado à síndrome de Tourette, que é a síndrome que acontece lá na infância, essas pessoas elas têm uma predisposição a desenvolver o toque, assim como um quadro de TDAH, que é um quadro relacionado a déficit de atenção e hiperatividade. Já temos então outra pergunta aqui, a doutora Rafaela com a gente, do The Cause Day Hospital. A telespectadora Juliana Alves, de Boquim, está interagindo com a gente. Qual tipo de terapia
pode resolver um tique, doutora? Então, as medicações que existem hoje para a gente tratar os tiques, elas não são 100% eficazes. Isso vai depender do tipo de tique que a pessoa tem e do que está acontecendo, o que é que a gente precisa tratar. Muitas vezes isso acontece na infância, então acaba desencadeando algum desconforto ou dificuldade da criança se concentrar na escola. Então, tudo isso é algo que precisa ser analisado. Existem algumas medicações que a gente chama de antipsicóticas, que elas são utilizadas nesse tratamento, mas não há uma garantia que ela vai suprimir completamente esses movimentos. Então, precisa ser avaliado caso a caso e ver a necessidade de manter, porque as medicações elas têm efeitos colaterais, principalmente efeitos sedativos. Então, é algo que a gente precisa identificar se é necessário manter essa medicação ou se os tiques eles podem desaparecer ao longo da vida. Então, algumas pessoas nem vão precisar desse tratamento farmacológico. Durante uma avaliação com uma pessoa adulta que está vivenciando alguma situação de ansiedade, e aí ela desenvolve o tique e numa situação diferente do dia a dia dela, desenvolve também o toque. Como avaliar se esse adulto precisa tomar uma medicação antipsicótica? Geralmente é avaliado caso a caso, ver qual o impacto que aqueles tiques têm na vida da pessoa, mas em geral essas patologias, tanto a ansiedade quanto o toque, elas são necessários algum tipo de tratamento específico de fato. Não necessariamente com antipsicóticos nesse caso. Tem outras medicações que podem ser utilizadas nesses casos. Entendi. Quanto tempo dura em média, doutora, esse tratamento? Isso é variável. Não tem uma receitinha de bolo dizendo, vai ter que usar por tanto tempo. Isso é muito variável. Então não tem tempo pré-definido. Não tem tempo pré-definido. O tratamento pode durar, tipo, 6 meses, como também anos. Exatamente. Isso é uma resposta individual de cada indivíduo. Temos então a próxima pergunta aqui no quadro Fala Doutor, hoje tirando as dúvidas da população sobre tique. Maria Aparecida está ligadinha com a gente em Nossa Senhora da Glória. Bom dia para todos aí, tomando o cafezinho da manhã e ligadinho na TV de Sergipanos. Tique pode ser considerado um tipo de transtorno obsessivo compulsivo? Toque? Isso. Então, o tique, como eu comentei mais cedo, né, nas últimas perguntas, ele pode ser uma predisposição à pessoa desenvolver o toque, que aí acabam tendo movimentos mais complexos, necessidade de fazer o tratamento dessa patologia, que é o toque, não necessariamente do tique. Entendi. São patologias diferentes que podem aparecer de forma conjunta, exatamente. Né? Dependendo da situação de pressão, de ansiedade, de estresse, a qual esteja submetida aquela pessoa. Isso, né? Porque a pessoa que tem o tique, ela tem, é um movimento que ele é involuntário, então ela não quer realizar aquele movimento, existe uma urgência, algo que acontece por dentro dela, às vezes uma coceira, alguma dor em algum local do corpo, que ela precisa fazer aquele movimento. Então, se ela não fizer, ela acha que alguma coisa ruim pode acontecer a ela. E aí ela faz isso involuntariamente. Involuntariamente, exatamente. Por exemplo, se a pessoa tem ansiedade de falar com alguém, liga e a pessoa não atende, essa pessoa começa a repetir várias vezes, chega a ligar 20 vezes por dia, isso pode ser considerado um tique ou toque? Seria mais para um toque do que para um tique. Sinal de alerta, né, doutora? Sim, com certeza. Vamos então para a próxima pergunta, aqui no Fala Doutor. Carla dos Santos, ligadinho com a gente em Itabaiana. Bom dia para a população itabaianense. Criança pode desenvolver um tique? Sim, inclusive a população mais afetada pelos tiques são crianças, que está muito relacionada, como eu já comentei, com a síndrome de Tourette, que aí existem critérios que a gente segue para que a gente identifique se existe essa síndrome ou não, que é a necessidade de ter tiques motores e tiques vocais juntos. Tiques vocais seriam fungar, falar algumas palavras que são socialmente inapropriadas por várias vezes, ou mesmo ficar repetindo algumas palavras. Então, é algo que precisa ser avaliado dentro de um conjunto de coisas que estão acontecendo. E aí eu deixo um alerta, porque nas crianças, o adulto mais presente na vida delas é um professor na sala de aula. Então, ali o professor é quem vai conseguir identificar melhor e poder chamar os pais para dizer que algo está acontecendo. Essas crianças têm que ter um certo cuidado, porque pode ter relacionado com algum quadro de bullying na escola, por conta dos tiques, que as outras crianças não entendem o que está acontecendo e começa a criar situações desconfortáveis para essa criança. E aí o professor que está diariamente ali naquela situação, naquele cenário, por exemplo, em que pode ocorrer um bullying, ele pode chamar o pai ou a mãe para conversar e chamar a atenção para aquele hábito. Exatamente, dizer, olha, vamos observar isso ou aquilo um pouco melhor para a gente identificar o que está acontecendo. E identificar situações que a criança faz isso e tentar acalmar tanto as crianças que estão na sala de aula, tentar fazer uma educação mesmo com as crianças e os próprios pais. O importante é não ignorar esse comportamento da criança. E não reprimir.
E não reprimir, né? Porque pode ser isso doloroso gera mais pra criança constrangimento, também, né? gera mais ansiedade, a criança tem mais tiques, então é uma bola de neve que vai virando. Não reprimir, conversar e levar para um especialista, Exatamente. Né, doutora? Fazer um trabalho conjunto. Quadro Fala Doutor, temos mais uma pergunta aqui no telão do BG. Maria do Carmo, ligadinha em Santo Amaro das Brotas. Quais os tratamentos contra os tiques, doutora Rafaela? Isso, como eu já comentei, um dos tratamentos farmacológico é o uso de alguns antipsicóticos que podem ser prescritos dependendo da gravidade dos tiques, a necessidade de fazer esse tipo de tratamento. Tem algumas outras medicações já aprovadas, mas que também têm efeito sedativo e pode levar a quadros de hipotensão, ou seja, diminuição da pressão arterial, porque foram até criados para tratamento de hipertensão. Então, cada caso tem que ser avaliado e, claro, acompanhamento com especialista, com psicoterapeuta, a educação de todas as pessoas e adultos que estão envolvidos e a necessidade de confortar aquela pessoa que está tendo os tiques, porque é algo que é completamente involuntário. E é importante demais essa informação que a gente está trazendo aqui, né, doutora? Porque muita gente pode se deparar com uma situação como essa, vivenciada por uma criança, um adolescente, e não saber identificar o problema. Eu quero agradecer a sua presença aqui, a sua participação com a gente no Fala Doutor e todo o time também do The Cause Day Hospital, esse grande parceiro nosso. Obrigada e bom dia. Obrigada, bom dia.